Olá, boa tarde a todos. Então sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius Irota, sou coordenador aqui do eixo da Educação Física no CETEC Capacitações e nada mais oportuno do que um ano olímpico e paralímpico para a gente poder bater um papo aqui com um ilustre convidado hoje, né, dentro de um panorama que a gente vem pensando do esporte, das oportunidades, da inclusão. E é claro que tanto o esporte olímpico como o paralímpico, né, ele tem aí uma viabilidade, ele tem uma construção, ele tem uma oportunidade. Então a gente quer hoje aí que dentro desse contexto de discussão do esporte, a gente possa construir, possa discutir, possa debater, bater bola aqui, né, com um rapaz aqui que é do futebol e poder, né, deixar as dúvidas aí para você que vai ouvir aí o nosso podcast dentro desse panorama do esporte olímpico e paralímpico. Acho que a ideia desse projeto, né, quero agradecer ao professor Denis por oportunizar aí a gente dentro desse canal, pautar o esporte, né, e tudo aquilo que está por trás do esporte, porque o esporte parece que não é só o resultado final, aquele que a gente vê do espetáculo, mas aquela construção, o dia a dia, a pedagogia, né, a formação do indivíduo. Então o esporte ele vai além desse contexto. E para começar, né, essa tarde, a gente vai receber aqui o nosso convidado ilustre, professor, vou chamar de professor Davi Farias Costa, né, que é o nosso coordenador. Eu vou deixar ele falar, né, sobre esse aspecto aí, mas é um dos grandes responsáveis aí, acho que de todo esse movimento paralímpico que a gente tem no nosso país. Olá, amigos, uma alegria imensa, né, estar aqui num canal tão importante, né, nesse momento do Centro Paula Souza, com o professor Vinícius. Então fico muito feliz, né, então falar de esporte que é uma ferramenta gigantesca de inclusão, né, então vendo isso que o professor Vinícius falando, né, muitas vezes as pessoas que convivem, né, no ambiente do alto rendimento, muitas vezes acabam não conseguindo, ou a sociedade não tem essa percepção da importância de nós desfrutarmos do significado, da pedagogia, do social, né? Então, professor Vinícius, muito obrigado pela oportunidade e vamos fazer esse bate-bola aqui, né? Já falando de futebol, para a gente poder aqui compartilhar e dizer desde já que a gente está à disposição aí da comunidade, né, do Centro Paula Souza, de todas as suas unidades ETECs, FATECs, enfim, então uma alegria enorme. Muito bom, Davi. Estou muito feliz aí de ter você aqui no Centro Paula Souza. E é claro, né, falamos de futebol, acho que daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais da sua carreira, né? Mas você é oriundo do futebol de 5, não é isso? Então, o futebol tá nas nossas raízes, né? E você, mais um aí praticante, atuante, participou aí, né? Inclusive com o presidente, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? No presidente do Comitê Paralímpico, né? Numa parte aí do time. Então, acho que todo esse contexto traz à tona, né, e enfatiza, né, a dinâmica que o esporte tem. E eu quero ressaltar aqui também que a ideia de construção desse nosso podcast com a linha do esporte, de discutir os aspectos esportivos, né, e as suas esferas, ela vem de encontro de uma necessidade. Então, a primeira necessidade foi a gente poder olhar a mulher, né, o deficiente, então oportunidade para todos, né? Porque só quem está, acho que no movimento levanta essa bandeira, e a gente quer estender essa mão para que todos os outros também consigam adentrar nesse universo. Não, acho que isso é sensacional e a gente queria até lembrar, né? Então, hoje eu estou na coordenação do Programa de Educação Paralímpica e aí lá a gente diz o seguinte, né? Então, a missão do Comitê Paralímpico, através do seu Programa de Educação Paralímpica, é formar profissionais para atuarem no esporte paralímpico. Então, ou seja, nós formamos árbitros, treinadores, classificadores, mas de outro lado, a gente tem uma conexão muito grande com isso que você está falando, que é a inclusão pelo esporte. Então, muita gente
mesmo que milita no movimento do esporte paralímpico, ou que conhece, já ouviu falar, enxerga o movimento paralímpico somente do ponto de vista do alto rendimento, a medalha, etc. e tal. E teve uma coisa muito bacana que o nosso presidente Misael, que é pessoa com deficiência visual, depois eu vou falar da minha experiência com ele no futebol e tal. Então, ele conseguiu, em 2017, aí, né, ratificando o que o Comitê Paralímpico sempre fez, inserir no planejamento estratégico do CPB a inclusão como grande objetivo da instituição, sendo o esporte uma ferramenta incrível, uma ferramenta transformadora. Então, ou seja, tudo que a gente faz é pensando na inclusão e, para isso, logicamente, se nós falamos, se nós sabemos da importância da educação física, e a educação física também é transformadora nas nossas vidas. Eu acho que para todos, mas para nós, pessoas com deficiência, por quê? Porque está relacionada a toda a questão das nossas habilidades motoras. Então a gente fala, se é importante para todo mundo, para nós que dependemos de que precisamos de estímulos. E aí a gente lembra que a educação física foi a primeira área de formação superior a ter uma disciplina específica, inicialmente educação física adaptada, mas, né, que hoje tem outras. E isso foi simplesmente incrível, porque para além dessa questão acadêmica, etc. e tal, é um envolvimento que muitos profissionais, que além de participarem da academia, também participaram da causa, que a gente até brinca, Vini, vamos chamar o Vini assim carinhosamente, né? Que todo mundo no movimento que eu conheço, ele é o Vini, né? Então, como aqui um espaço bacana de bate-papo e tal, então vamos trazer para esse. Então, é o caso do Vini, que está aí, que é árbitro, que atua, que milita na causa, que é um inclusionista, enfim, então isso é muito bacana. E a gente tem diversos professores que atuavam, que iam lá, que pagavam, eram muito mais que voluntários, né? Então, a educação física é incrível. Então, o nosso papel é esse, é formar profissionais, além da formação dos profissionais que atuam no alto rendimento, formar profissionais que atuam lá na educação física escolar. Infelizmente, nós temos ainda muitos estudantes com deficiência fora das aulas de educação física. Isso traz um prejuízo gigantesco. Então, nós precisamos estar ao lado, nós precisamos de verdade estar junto com vocês e o professor Vinícius aqui, o nosso Vini, é profissional de educação física. Então, o programa de educação física tem essa missão. Então, é muito bacana nós todos sabermos do significado. E lá no CPB, o CPB tem diversos programas e projetos voltados à inclusão. E a área do desporto escolar, que é dirigida pelo professor Ramon e todo o time, professor Felipe, com a Escola Paralímpica, com os seminários, com o centro de referência, então a Paralimpíada Escolar, e aí vai para a área militar. Então é simplesmente transformador. E hoje no programa de educação paralímpica, nós temos já batendo 60 mil professores no nosso banco de dados, no nosso cadastro. Qual instituição, qual universidade que tem esse número? Mas o Misael nos deu essa missão gigantesca, que a gente tem um time lá incrível, e a meta é 100 mil professores. E com certeza agora nós vamos oferecer capacitação para todos os profissionais do Centro Paula Souza, tanto profissionais de educação física, como para os demais, né, para a comunidade, né? Então, acho que é muito bacana. E eu sou reflexo, fruto da transformação pelo esporte. Então, posso contar um pouco dessa experiência, viu, Vini? Muito bom. É isso aí, Davi. É exatamente isso que você falou, que eu estava pensando agora, né? O processo é de inclusão. A gente só vai chegar lá na Paralimpíada se a gente incluir. Eu penso que você, em algum momento, foi incluído no processo, não é isso? Então, eu quero que você conte para nós um pouquinho aí de como foi a sua chegada no esporte, né? Imagino que, né, você seja um amante aí do futebol também, mas quem te levou, quem te deu a mão, quem te ajudou, né? Quem te mostrou essa possibilidade, né? Boa, Vini. Olha, Deus colocou no meu caminho pessoas
simplesmente incrível. Eu tenho deficiência visual, cegueira total em ambos os olhos, né? A minha deficiência visual é congênita. Meus pais perceberam que eu não enxergava quando eu tinha aproximadamente 1 ano, que a gente eles perceberam que eu rejeitava a luz. Certo. Isso lá no sertão da Bahia, numa cidadezinha chamada Caetité, cidade de Anísio Teixeira, cidade de Valdir Soriano, né? Então foi incrível. Aí eu fui criado com a minha avó na zona rural, e tem uma coisa muito legal que me ajudou muito, é que eu não tive superproteção familiar. Porque as nossas famílias, com a melhor das intenções, ao superprotegerem seus filhos, para qualquer criança a superproteção é muito ruim, mas para nós, pessoas, crianças, jovens e adultos com deficiência, a superproteção ela é terrível, porque ela te afasta da possibilidade de você construir a sua autonomia motora e tudo. E lá na Bahia eu brincava, eu corria no meio do mato sozinho, criança não tem medo, não enxergando nada. Eu ajudava meus tios às vezes ele chegava com a vaca e o bezerrinho, tinha que apartar. Davi, amarra a corda aí no curral. Aí o bezerro queria passar por baixo da porteira comigo. Então essa minha infância foi muito legal de brincar no meio do mato, com crianças que me tratavam, os meus primos foram muito mais irmãos, porque meus pais tiveram poucos filhos. Só 16, entendeu? Eu ia brincar com você, Davi, falando que o primeiro filho de cristal, o segundo é de plástico, o terceiro é de aço, né? Não sei se você já ouviu essa. Nossa, muito legal. Então, não sei qual você nessa sequência. Mas, olha, eu vou te falar, Vini, foi incrível. E aí aí eu vim para São Paulo, depois tive uma outra família que me acolheu aqui em São Paulo, que me deu a mão, que recebeu minha mãe comigo, porque depois minha mãe voltou, mas nesse instante que nós chegamos aqui, em abril de 76, agora dia 14 de abril, completa 48 anos que eu estou em São Paulo, e essa família incrível que me adotou, que não tinha filhos, que cuidava de uma outra criança, que era sobrinho, numa época que não tinha nada de inclusão, porém tinha pessoas muito boas, e elas, apesar de falou que lá na rua, o pessoal criticou essa senhora, minha tia, né, que eu passei a tratá-los como tios. Você vai ficar com esse menino? Ele é cego, ele é feio. Primeiro que feio é mentira, né? E aí, depois eu fui para o Instituto de Cegos Padre Chico, e foi lá onde tudo começou no esporte. Porque lá eu fazia educação física escolar. Lá eu fazia aula de natação, o professor jogava a gente no fundo. Sensacional. Então, uma escola gratuita, com educação física. A gente foi lá que eu aprendi a jogar futebol, foi lá que eu comecei a participar das competições internas, foi lá que eu aprendi a fazer o curso de orientação e mobilidade, e eu que chorei quando cheguei lá, porque eu não queria ficar em São Paulo, uma criança de 8 anos e meio. Depois eu passei a ter medo do meu pai mandar me buscar e tudo aquilo se tornar em vão. E aí aprendi, meu primeiro sonho foi querer ser independente, que me incomodava muito depender de todos para tudo. Aí eu fiz orientação em mobilidade, tentei aprender a tocar piano, mas só toco campainha quando eu acho. E com 17 anos eu fui morar sozinho numa pensão. Todos os pensionistas eram cegos, a tia que cuidava da gente era semi-analfabeta, e foi tudo incrível. Nessa época nós fundamos uma instituição, que é o SESAC, né, que continua existindo até hoje, e foi lá que depois, posteriormente, nós chegamos. O único título do estado de São Paulo de futebol de cegos é nosso, do SESAC, e eu e o presidente do CPB, Misael, jogávamos juntos, né? Ele super jovem, 17, 18 anos, junto com o Beto, e então o SESAC alcançou vários, foi campeão, foi vice-campeão, 3º lugar, e fora as outras modalidades. E o esporte foi tudo na minha vida, motivação, autoestima. Tivemos no programa do Jô Soares, no Domingão do Faustão. E aí hoje eu sou uma pessoa muito feliz. A minha esposa é deficiente visual, tem cegueira total, eu tenho 2 filhos, o Thiago com 21 anos, a Gisele com 20, eles não têm deficiência. Maravilha. Então, felicidade é escolha de vida, né, Vini? Então, não dá para você alcançar aquilo que você não busca, né? Então... É isso aí. Muito bom, Davi. Acho que esse cenário mostra que não existem barreiras, não é Exatamente, isso? Então... na verdade,
nós seres humanos devemos ser movidos a desafios, porque o desafio nos ensina, nos empodera, né? E outra, para quem nos ouve, você jovem, pessoa adulta, com ou sem deficiência, nós todos podemos. Por quê? Independente de quais sejam as nossas crenças, as nossas religiões, Deus dá a todos nós a condição incrível de sermos felizes. Então, para isso, mas eu estou triste, tristeza, alegria, são sentimentos momentâneos, mas o norte é a escolha que a gente faz. Então, acho que a gente tem que escolher ser feliz e trilhar o caminho. E outra, eu tenho no meu WhatsApp sempre assim, né? Eu coloquei lá, quem não vive para servir não serve para viver. Então, acho que nós todos temos uma missão aqui na Terra, né? E o esporte paralímpico, a educação física, a atividade física, a inclusão é uma ferramenta incrível, são ferramentas incríveis para que possamos construir o bem de verdade, né? Perfeito, muito bom, Davi. Você tocou no assunto aí do futebol, né? Então, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né, na modalidade do futebol de 5, não é isso que você jogava? Sim, agora, na verdade, recentemente, né, mudou o futebol, voltou a ser futebol para cegos, né? Quando eu comecei, o futebol não era paralímpico ainda, então cada país jogava de uma forma, tinha suas adaptações. Aqui no Brasil era incrível, a gente jogava. Hoje, a modalidade paralímpica tem a proteção à banda lateral, que acompanha, né, para que a bola fique mais tempo em jogo. Certo. Porém, quando foi para se tornar paralímpico, que houve a necessidade da unificação das regras, que o Brasil jogava de uma forma, a Espanha de outro, e o professor Carlos Campos, na época, que era o presidente do subcomitê de futebol da Federação Internacional, ele foi muito hábil para fazer essa composição. Os cegos aqui do Brasil ficaram bravos. Por quê? A habilidade que a gente tinha de preservar, de manter a bola em quadra, a linha tal ali, a noção de espaço era simplesmente incrível. Hoje a banda faz parte da estratégia. E a gente jogava, então isso foi muito legal, mas houve essa necessidade. O Brasil hoje tem um time incrível aí, né? Nós temos uma trajetória hegemônica, né? Aí então, com grandes jogadores, tivemos lá atrás Ivan, Misael foi o melhor do mundo, campeoníssimo paralímpico, e a garotada depois vai Ricardinho, Jefinho, enfim, e hoje tantos garotos chegando aí através da Escola Paralímpica de Esportes, do centro de referência, né? E lembrando as principais adaptações, logicamente, a bola tem o guiso, né? Então, vocês podem até acessar aí Futebol para Cegos nas redes sociais e tal. O goleiro enxerga normalmente, ele tem uma área de atuação reduzida. Então, se ele atuar ali é infração, é penalidade e tal. Então, isso é muito bacana. E a comunicação, a noção de espaço. Então, se eu jogo no mesmo time do Vini, a gente dialoga para eu fazer o passe. Se eu vou cruzar a bola, eu só bato por baixo, tal, para a bola já tentar cair perto dele, né? Entendeu? Então, é bem bacana. E os goleiros, muitos são federados e tomam gol da Segolândia aí na boa. Claro. É isso aí, habilidade, né? Então, isso, reflexo, percepção, são características. O Misael, por exemplo, sempre chutou muito de primeira, de esquerda, de direita, e às vezes o pessoal com medo, olha, acabou, vai sair a bola aqui, saiu nada. Ele aproveitava 10 centímetros de quadra para chegar cruzando já, entendeu? Então, isso é muito legal, é bacana você que é profissional de educação física, você conceber essa possibilidade do seu aluno com deficiência visual poder extravasar, poder exercitar, igual quem enxerga. O garoto, a criança, cada um tem um nível de habilidade. E você não pode padronizar, fazer um script apenas, não, porque ele não enxerga, ele vai fazer desse jeito, só dominar, virar e chutar. Não, você tem que dar espaço para que ele possa extrapolar. E eu lembro, Vini, uma coisa muito bacana, quando nós tínhamos aí 17 anos, nós estávamos começando as atividades do SESAC, quando uma professora, uma estagiária de educação física, nos ensinou a fazer parada de 3 apoio. Para quem não sabe, né, a pessoa fica de ponta cabeça, apoiado só com a cabeça, com os pés esticados para cima. Então as pessoas no metrô não deixam o cego ficar em pé. O que tem a ver, né? Os olhos com as pernas, né? E a gente aprendeu, ela colocou o cego tudo de ponta cabeça. Sensacional, né? Então, que bom, muitas experiências incríveis, né? E a perspectiva, então, para o futebol de cego, aqui para a França agora
É a melhor possível. Por quê? Logicamente, a gente fica feliz, né? O nosso amigo, o professor Fábio Vasconcelos, nosso treinador da seleção brasileira, a gente nota que toda a equipe, né? Multidisciplinar, todo o time, eu tô vendo que eles estão tendo mais dificuldade, né? Porque os países, isso é bacana, né? Vão se desenvolvendo, os nossos vizinhos aí e adversários, estão fazendo um trabalho muito bacana. Então a gente fica, porque é óbvio que a modalidade precisa se fortalecer, até para a questão dela continuar cada vez mais se consolidando no programa dos jogos. Então, isso é bacana, mas o Brasil tem feito um trabalho incrível com a Confederação Brasileira de Esporte para Deficientes Visuais também, em relação ao futebol, as categorias de base, tal. Mas eu sonho com uma coisa, Vini, eu acho que nós estamos no lugar certo, no Centro Paula Souza, ETEC de Esportes, para a gente instituir as escolinhas de esportes de futebol para cegos, que a criança cega possa continuar sonhando, né? Porque felizmente já começaram a sonhar. A gente tem um menino lá, um garoto incrível, o Christian, né? Só para exemplificar. E ele me encontra, Davi, será que eu consigo driblar lá os meninos e tal? Isso é muito bacana. Então, ou seja, é a inclusão pelo esporte, é a criança construir e solidificar, fortalecer o seu sonho de ser um atleta paralímpico. E para isso, as escolinhas de esporte são fundamentais. É isso que está acontecendo nos centros de referência, mas eu acho que a gente pode fazer um trabalho legal das escolinhas de futebol para cegos e assim para outras modalidades, outras possibilidades de futebol, do DAO, do PC, entendeu? Então acho que isso é muito bacana. Muito bom, Davi. É verdade, né? Acho que eu levantei essa bola aí, esse tema, principalmente porque eu sei, né, os resultados, eu sei do esforço, eu sei do empenho, né? Não é justamente, né, esse trabalho que você faz, né, de coordenação do processo de educação, não é isso que está por trás, porque se a gente não romper as barreiras, né, aquilo que a gente estava discutindo antes, se a gente não oportunizar o indivíduo, se ele não tiver vontade, daí a gente talvez não, se a gente não fizer o intercâmbio muitas vezes, né, oferecer aquilo que a gente está fazendo aqui para um outro país parceiro, né, o esporte ele não se promove e a gente também não tem futuros atletas. Não, e na verdade o que é interessante, você falou vários aspectos aí fundamentais, né? Primeiro, a gente precisa, vocês profissionais de educação física principalmente, e as áreas próximas, a fisioterapia que encaminha através do centro de reabilitação, a área da assistência. Isso é muito legal, porque se não houver formação profissional, nós não conseguimos chegar na criança, no adulto. A gente precisa pensar em todas as possibilidades de acesso ao esporte. Não só da criança, do jovem, pensando do ponto de vista do alto rendimento, mas também no adulto. Quantas pessoas com deficiência, quer seja ela com um cadeirante, um cego, que não tiveram a oportunidade? Qual o nível de dificuldade que a gente tem para acessarmos as academias? A pessoa com deficiência não faz academia. E isso está diretamente ligado ao prejuízo da qualidade de vida. Então, isso é muito mais sério do que a gente imagina. E aí a gente precisa de todos os atores, né, sociais. A família, Vini, é imprescindível. A gente sabe da dificuldade que é do ponto de vista de levar para a saúde, levar para a educação. E às vezes as pessoas entendem ainda o esporte como supérfluo, mas não é. É libertador, entendeu? A possibilidade de fazer esporte. Então, acho que tudo isso é fundamental, são os desafios que estão à nossa volta, né? Então, acho que somarmos esforços, os entes públicos, as instituições, né? Então, nós precisamos das instituições de graduação. Quantos cursos de educação física nós temos no Brasil? Verdade, é um número absurdo. E quantas pessoas não têm acesso a material? Tudo é muito caro. Que política que a gente tem de verdade de inclusão com relação à questão tributária? E então são os desafios que permeiam o nosso cotidiano, né? Correto, eu falo muito, né, Vini? Não, é isso aí, Davi, esclarece bem as nossas dúvidas. Inclusive, né, eu estava assistindo um videozinho seu outro dia no YouTube e estava falando lá, né, que o esporte, ele também é uma oportunidade de emprego. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Porque o esporte, eu sempre falei isso, né, na graduação quando eu trabalhava, pessoal, o esporte ele tem que se profissionalizar. É isso aí.
né? Então ele também pode ser uma oportunidade de emprego, de projetos que a gente pode implantar hoje, né? Enfim, né? Via lei de incentivo, não Perfeito. é? Bolsa Atleta. Sim. Vini, na verdade, o que que acontece? E os demais amigos aí que nos ouvem, que nos veem, né? O que que acontece? Não existe inclusão social sem acesso à renda. De verdade, ó. Deus me deu uma possibilidade incrível na minha vida. Eu era, talvez, uma possibilidade remota de sucesso socialmente falando. Por que que eu digo isso? Porque, infelizmente, nós temos diversos amigos que estão nos lugares mais longínquos desse país, na zona rural, e mesmo nas periferias das grandes São Paulo, na grande São Paulo, né, e outras capitais. Então, eu tive acesso à renda, me profissionalizei. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, não tinha lei de cotas. E aí, hoje, nós temos pessoas com deficiência abdicando do direito de constituir família, porque não dá para constituir família com loas, ganhando R$ 1.000 e poucos. E aí, a gente precisa. Então, o esporte tem sido incrível. Então, você tem o patrocínio, tem atletas que ganham aí cerca de... Atletas com deficiência, atleta paralímpico, com uma remuneração de cerca de 60 mil mês. Mas, de outro lado, pessoas em condição de uma vulnerabilidade social gigantesca. Nós somos cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Então, nós que temos, aí eu gostaria de convidar, inclusive, as pessoas com deficiência, nós que tivemos a oportunidade, que temos nossos bons empregos, será que a gente faz o que a gente deveria mesmo pelos nossos colegas, pelas nossas crianças com deficiência? Aí as pessoas hoje não querem participar de associação, porque é segregação, porque é gueto. Isso não pode, nós precisamos estimular a organização. Eu tenho dito frequentemente que nós sabemos que a sociedade evolui a partir do momento que ela se organiza nos seus grupos. Foi o sindicato, as associações de professores de classe, né? O CPB. O CPB, foi isso, graças à vontade. Muito bom, Vini, você trazer isso. O CPB, que é uma instituição recente, nasceu da vontade do movimento de luta das pessoas com deficiência. Sim. Então, você falou tudo. Profissionalização. Então, profissionalização é dar o espaço, oferecer espaço cada vez mais para os profissionais de educação física e outras áreas. E aí a gente precisa dos entes públicos, não é verdade? Política pública, concurso, técnicos de orientação e mobilidade, Perfeito. Enfim. Então vamos para cima. E a luta é árdua, né? É contínua, né? Tem que estar todo dia lá, né, Davi? Isso. Muito bom, Davi. Eu queria que você falasse um pouquinho, Davi, quais são as metas, né? Quais a perspectiva que a gente tem aí? Eu sei que foi plantada uma sementinha lá com essa questão, né, da educação paralímpica, e você falou um pouquinho aí que a gente tem a meta de atingir 100 mil professores, não é isso? Mas a difusão, né? O que se espera aí, né? Nas entrelinhas, né? Dessa formação, como que a gente vai chegar lá? E o que você lá no Comitê Paralímpico tá trabalhando firme, eu sei, para atingir essa meta. Bacana. Bom, do ponto de vista do Programa de Educação Paralímpica, nós temos uma plataforma, um site específico, então vocês que puderem acessar aí o www.educacalparalimpica.org.br, todos os cursos e conteúdos, né? Então nós temos lá formações, existe o curso que é pré-requisito, o curso Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, ele é o primeiro pré-requisito para qualquer outra formação, mas é um curso assíncrono, né? Ou seja, a pessoa pode fazer na hora que ela tem a disponibilidade, no seu trabalho, enfim, o professor pode trabalhar isso como conteúdo. Então, e nesse, nós temos realmente uma meta de capacitarmos 100 mil professores. Perfeito. Já estamos com 60 mil. E para isso, Vini, a gente formaliza acordos, parcerias com instituições, secretarias municipais de educação, secretarias de esporte. E agora nós estamos numa parceria muito importante. Nós firmamos um convênio com o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação. Sim. E aí nós estamos firmando acordos específicos com os estados. Então, nós estamos muito avançados com relação ao estado do Mato Grosso, que são 30 mil professores. Maravilha. Então, o secretário Alan Porto, o secretário Mauri, o estado do Tocantins, e estão aí trabalhando outras parcerias, mas são os estados que já têm
que já estão aí no processo de finalização da disponibilização, então isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, além dessas formações voltadas às diferentes áreas de deficiência, autismo, síndrome de Down, surdo-cegueira, deficiência visual, então esses conteúdos também são importantes para o CPB, pensando em inclusão. Nós queremos continuar formando cada vez mais árbitros de natação, atletismo, árbitros de todas as modalidades. Não tem desenvolvimento da modalidade se nós não formarmos no mesmo padrão, no mesmo nível, de forma equilibrada, treinadores, árbitros e classificadores. Perfeito. E a gente precisa que essas formações alcancem. Lábrea, que está a 800 quilômetros de Manaus, esses profissionais e as pessoas com deficiência, junto com suas famílias que estão lá, têm o mesmo direito constitucional. Então, é um desafio gigantesco e nós temos muitos parceiros. Agora, fora isso, é importante a gente dizer que o Brasil, né, que está entre as 10 potências, as 10 potências paralímpicas aí já há bastante tempo, continua, né, no trabalho muito bacana, é impressionante, virou uma indústria de grandes talentos paralímpicos. Então, e o grande planejamento do Misael, de verdade, aí 2040 a gente superar a China, né? Perfeito. Mas pode ser que isso aconteça antes, né? Então, ou seja, fazermos o alto rendimento com eficiência, com capacidade, e para isso formação profissional é fundamental, porque se a gente não formar, a gente não vai ter detecção de talento, não vamos ter novos atletas. É assim que a gente abre as portas para o alto rendimento, mas acima de tudo para a inclusão, e que as empresas enxerguem as pessoas com deficiência, inspirados pelos talentos esportivos, consigam enxergar as pessoas segundo a sua capacidade e não segundo a sua limitação, que as empresas, Vini, querem de verdade o cego que enxerga, o cadeirante que anda e o surdo que escuta, né? Então, ou seja, quando na verdade todo ser humano tem capacidade, independente de qual seja a sua condição. Né? Muito bom, Davi. É excelente o ponto de vista. Inclusive, uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, mas você já deu a aula aqui da gestão. A gestão desportiva, né, que é feita lá no Comitê Paralímpico, que existe, né? Então, é importante enxergar a formação, é importante enxergar a organização, né? Então tem lá o profissional que vai trabalhar, tem o árbitro que vai trabalhar, enfim, existe um panorama, sim, né? Que dá conta, né? O pano de fundo que leva ao resultado. Né? Mas você trouxe um tema, eu te agradeço mais uma vez aí por você sabiamente trazer à tona essa questão da gestão. O nosso presidente Misael, nessa busca da profissionalização, ele entendeu que era fundamental que tudo começasse por ele. Ele fez mestrado em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, né? E hoje o CPB tem toda a sua política, né? Ele tem o seu conselho de administração, política de compliance, as certificações, né? Com relação aos selos de sustentabilidade, então, eliminação de carbono. Então, ou seja, o CPB, hoje que está com quase cerca de 600 colaboradores, então, e para isso nos ofereceu o CPB a possibilidade de fazermos um curso no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no IBGC, para que a gente pudesse, nas nossas áreas, aí onde nós atuamos como gestores, replicarmos aquilo que o CPB propõe, entendeu? Do ponto de vista de conceito de gestão, que precisam ser os melhores conceitos do ponto de vista de gestão corporativa, que não importa se é empresa do terceiro setor, se é uma instituição de gestão esportiva, eficácia na gestão, principalmente o nosso recurso tem o viés do recurso público, né? Então, acho que isso é fundamental. E o CPB, apesar de tão nova, ser uma instituição tão nova, fundada em 95, eu acho que evoluiu muito e graças à unidade do movimento, né? Então, politicamente falando, todo mundo está na mesma direção. Então, acho que isso é um mérito aí dos nossos presidentes. Primeiro presidente, o João Batista, que hoje tem um detalhe importante que a gente tem que falar, que hoje existe o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que é uma instituição que dá apoio para os nossos clubes, para as nossas associações, e o João Batista foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e o primeiro presidente do CBCP. Aí depois veio o Vital, que foi também um grande gestor, o Andrew Parsons, e agora Misael Conrado. E lembrando que o Andrew Parsons
ele está lá na presidência do IPC. Então, ou seja, o Brasil é modelo de gestão, inclusive em nível internacional, e a gente tem apoiado aí o programa de educação paralímpica, e em tudo hoje, humildemente, o CPB é referência. Arbitragem internacional, arbitragem todas nas diferentes modalidades, né? Vide aqui o professor Vinícius, né? Então bacana. Aí, não, muito bom, Davi. Eu gostei muito desse seu panorama, né? Da visão que você deu, porque a gestão é importantíssima a gente olhar para ela, né? E replicar os modelos que dão certo. Né? A gestão, a gente tirar do papel aquilo que está lá como conceito, fazer acontecer em prática, né? E para quem, né, não conhece lá o Centro Paralímpico, também fica o convite, porque é um lugar maravilhoso, né? Um lugar fantástico. Muito bem-vindo. Eu quero fazer um parênteses, Davi, que você falou aqui, a gente falou do curso, né? O curso é gratuito. Perfeito. Não é isso? 0800. É um curso gratuito. E é uma ação de política pública, porque os materiais também ficam disponíveis no site do CPB. Né? Então, acho que essa também é uma ação de política pública. Eu tenho muitos amigos, muitos parceiros que sempre disponibilizam conteúdos. Acho que a gente deve começar por aí, né? Ter o conteúdo disponível. Então, acho que tudo isso vai enriquecer muito o nosso cenário. Bacana, Vini. Lá as pessoas podem baixar as cartilhas, material, tanto os jovens que às vezes precisam fazer trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares, e outra, você que quer estar no movimento paralímpico, busque no site do CPB, tem informação, busque uma instituição de pessoa com deficiência, vá lá ser voluntário. As nossas instituições que oferecem a prática são diferentes dos clubes convencionais, no nosso caso, na maioria das vezes, são associações de pessoas com deficiência que, entre as suas atividades lá, culturais, assistenciais, sociais, né, oferece o esporte também. Essas organizações são instituições que precisam muito de apoio, de ajuda, para que elas consigam se consolidar profissionalmente falando. Né? Então, professores sugiram trabalhos, agendem visitas, pode procurar o Davi, o meu celular está sempre disponível. Quem puder pode anotar aí, 11 98216 5883. Quem trabalha no Comitê Paralímpico tem que ser público, né? Então, estamos lá. Muito bom, muito bom. Davi, vou abrir esse espaço então, né? Infelizmente, né? Porque dá pra gente ficar conversando aqui 3 dias direto, né? Ainda mais para quem gosta do negócio, né? Para quem a gente que já experimentou, que vivenciou, que tá ali, né? No meu caso, como você falou, tô ali na beira da piscina, né? Estamos ali na borda da piscina. Quem está no esporte, quem se emociona com isso, né? Sempre gosta de falar muito sobre esse assunto. Então, eu queria, infelizmente, né? Por causa do nosso tempo, mas eu queria abrir aí um espaço para você deixar uma mensagem aí de fechamento, né? Porque eu sei que a potência aí da sua voz, né? Sempre chega às pessoas que precisam. Então, vamos lá. Vini, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. É impressionante. Eu acho que eu sempre peço para Deus que Ele me ajude sempre, conseguir fazer o máximo que eu puder pelos outros, com humildade. Quando eu falo da minha trajetória, das minhas experiências, eu não quero supervalorizar, mas apenas compartilhar. E eu me orgulho muito das pessoas com deficiência que fazem. Então, me orgulho e cito sempre como exemplo a minha relação com o presidente Misael, que é 10 anos mais novo que eu, que chegou lá criança. Hoje eu me orgulho de pertencer à equipe dele, de seguir as orientações. E eu queria dizer para as pessoas, eu diria que com ou sem deficiência, que nunca deixem de acreditar na vitória. Desafios, dificuldades, a gente tem inúmeras, mas essas dificuldades elas só existem porque elas são capazes de nos fazer virar o jogo da vida. Então, ou seja, não existe problema insolúvel, não existe obstáculo intransponível, por mais que isso pareça não ser verdade, mas tenho certeza porque Deus é o justo dos justos. Então, acreditem sempre na vitória, mas acima de tudo, temos que buscá-la sempre. E isso não importa a forma, entendeu? Porque a gente tem exemplos maravilhosos e inspiradores, pessoas com e sem deficiência, que são felizes apesar de terem muito pouco do ponto de vista do padrão que normalmente a sociedade preconiza, propõe no que tange aspectos materiais. Então, sejamos felizes e para isso precisamos construir e percorrer esse caminho. E a gente lembrar, né, que
que eu sempre digo, né? A rosa, apesar de tão bela, ela tem espinho, nem por isso ela deixa de ser bela, né? Então, vamos lá, né? Isso aí, Davi, muito obrigado. Então, eu queria agradecer mais uma vez o ilustre convidado, professor, chamei de professor, Davi Farias Costa, né, que é o coordenador, né, do Programa de Educação do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eu acho que é sempre difícil, né, ter essas pessoas que têm uma agenda muito cheia. Então, queria agradecer aí em nome do Centro Paula Souza essa oportunidade, né, de bater essa bola, de bater esse papo, Davi. Eu sei que é muito oportuno a gente destacar esses pontos, porque estamos rumo a Paris, não é isso? Paris logo ali. Então, né, estamos é o ano olímpico e paralímpico, né? Se fosse um tempinho atrás, o pessoal falava só o ano olímpico. Não, estamos no ano olímpico e no ano paralímpico, não é isso? A gente tem que destacar, né? Eu, como eu já disse para você, sou um amante aí, né, desse contexto, então rumo ao olímpico e o paralímpico, né, em 2024, acho que o Brasil, como sempre, vai brilhar, né, e tudo isso a gente começou a entender agora nesse nosso bate-papo, que é fruto do seu trabalho. Então, eu queria agradecer, né, a sua presença, queria convidar também os professores aí do Centro Paula Souza e os demais para poderem assistir aí, né, acessar os canais oficiais aí do CETEC Capacitações, né? Acho que em breve a gente deve entrar aí com mais novos bate-papos, enfim, né? Com outras pessoas aí que vêm contribuir também para o cenário esportivo do nosso país, né? Que é emergente, né? Tem oportunidades, né? Basta a gente querer. Então, uma boa tarde a todos e nos vemos aí na próxima.